Olá, galera, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai receber a nutricionista Vanessa Martins. Ela vai falar pra gente um pouquinho sobre os gatilhos alimentares da enxaqueca, já que essa semana a gente tá falando sobre enxaqueca. E aí hoje a gente vai estar conversando um pouquinho com ela sobre quais são os alimentos que são gatilhos, né, para enxaqueca, e a gente vai falar também um pouquinho como que a gente pode estar prevenindo essas crises com base na boa alimentação, né? A Vanessa Martins, que é nutricionista, também é fitoterapeuta, ela tem um lema que ela é contra o terrorismo alimentar e eu acho isso super bacana, porque quando fala em bem-estar e emagrecimento, a gente vê isso aí mesmo, é um terrorismo alimentar. Nada pode, tudo faz mal. E a Vanessa traz essa proposta de alimentação saudável sem esse desespero. Ela já chegou aqui, deixa eu só chamar ela aqui. Van, me manda o convite para eu poder te adicionar. Raquel, boa noite, seja bem-vinda. Cassiane, Valdir, sejam bem-vindos. Me manda o convite, Van, para eu poder te adicionar aqui. Boa noite, Edna. Deixa eu ver aqui. Pronto. Olá, boa Olá, noite. boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Está me escutando bem? Estou te escutando sim. O pessoal que está aí ao vivo com a gente, manda para mim um feedback se o áudio tá bacana, se consegue ouvir todo mundo, como é que tá o vídeo. Manda um feedback pra gente, por favor. Cassiane disse aqui, boa noite. Professor Rogério chegou aqui também, boa noite. Diz aí pra gente como que tá o áudio. O Rogério disse que tá ótimo, consegue ouvir. Quem mais? Julie, oi Ju, tudo bem? Diz que o áudio tá ótimo. Acho que o áudio tá ok. Mais uma vez, bem-vinda, prazer enorme ter você de novo aqui. Eu queria que você se apresentasse, a galera te conhecer. Certo. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa, sou nutricionista, trabalho em consultório online ou presencial, né? Agora, em épocas de pandemia, o nosso conselho autorizou o atendimento online. Eu trabalho também com fitoterapia, com plantas medicinais. Eu sou fitoterapeuta também. E eu acho que é isso. Ai, com essa semana a gente está falando sobre enxaqueca. Tem uma galera aí que já está acompanhando a gente, né? Desde a segunda-feira. O pessoal que está entrando, me conta aí. Vocês acompanharam as outras lives? Estão aqui pela primeira vez? Conta aí pra gente nos comentários. O João chegou aí, boa noite. A Bru, Maria, boa noite, galera. E aí, como a gente está falando um pouco sobre os gatilhos, tá, da enxaqueca, essa doença, uma doença neurológica, eu acho que pouco compreendida ainda, mas que afeta tanta gente, né? E sempre que a gente fala em enxaqueca, a alimentação aparece lá no topo da lista, né? Todo mundo que tem enxaqueca se preocupa muito com os gatilhos alimentares. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tanto quais são os alimentos que geram mais, né? Tem a maior incidência de gatilhos, como também
qual que é a função da alimentação, da nutrição, dentro desse papel de tratamento e prevenção. Uhum. Bom, é um assunto, né, Giane, bem complexo, muito complexo. Ah, eu não tô te Tem, ouvindo. Todo mundo tá ouvindo a Vanessa? tá ouvindo agora? Está Eu ouvindo? não, mas sabe o que é? É o meu celular, às vezes ele dá um bug que todo mundo ouve menos eu. Aí por isso que eu queria saber do pessoal aí se tá todo mundo te ouvindo. Eu estou te escutando bem. Está me ouvindo? Não? Aí a Ju disse que tá te ouvindo. Aham. A Edna tá te ouvindo, tá todo mundo te ouvindo. Então a gente vai Tá, fazer assim, vai ficar que nem ontem, eu vou aparecer em duas telas. Enquanto você conversa aí com o pessoal, eu vou trocar de aparelho, tá tá. bom? Tá me escutando agora ou não? Certo. Então, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre os alimentos, então, né? Os alimentos que podem piorar as crises, que podem desencadear as crises de enxaqueca, né? Eu queria dizer que a enxaqueca, quem tem enxaqueca deve procurar um tratamento, né? A enxaqueca geralmente ela tem uma duração de 3 a 4 dias, né? A dor de cabeça ela pode durar mais, né? A enxaqueca ela começa ali de um lado só, latejando, né? A gente pode ter aqueles sintomas de não poder ver a luz, né? De não poder enxergar, de não querer ver, né? De ter vários incômodos, né? E impede também a qualidade de vida, né? Impede a pessoa de fazer as suas funções. Às vezes a pessoa não consegue trabalhar, porque ela tem que ficar num quarto escuro, né? Então não deixem de procurar um tratamento médico, mesmo com tudo que nós vamos falar aqui, não deixem de procurar um tratamento médico, né? Para resolver essa questão da enxaqueca. Está me escutando, Jane? Agora estou sim. Eu vou falar mais Agora rápido. estou. Eu acho que amanhã eu já vou entrar direto no aparelho do meu marido, porque desde ontem que a gente está tendo esse problema. Aí ele fica mudo, todo mundo te ouve menos eu, e aí eu tenho que entrar por outro aparelho. Mas estou te Acontece, ouvindo sim. certo. Então, eu vou dar continuidade. Eu estava Hum. explicando, né, que a questão da enxaqueca, né, é uma doença crônica hereditária e deve-se sim procurar um médico, um neurologista, mesmo com tudo que nós vamos conversar aqui sobre alimentos, sobre os estudos, né, o que tem de novo sobre isso, igual a pessoa tem que, porque pode ser algo mais grave, né? Então, a pessoa deve sim procurar, quando é enxaqueca, ela deve sim procurar um neurologista que trabalhe com isso, né? Porque deve se levar a sério. Até para se ter um diagnóstico correto. Exato. É importante antes de começar o tratamento você ter um diagnóstico, né? Uhum. Essa semana eu estou conversando com a galera, prevendo que sejam pessoas que já tenham um diagnóstico. Mas é bom sempre lembrar, porque pode ter alguém que tenha os sintomas, mas que ainda não tenha fechado esse diagnóstico com o neurologista, né? Que é um diagnóstico chatinho também, porque enxaqueca aparece com um monte de coisa, né? É uma doença que tem muitos sintomas, tem várias outras doenças que apresentam sintomas similares, então é bom a gente sempre ter certeza do que a gente está tratando. Exatamente, isso mesmo. Bom, então tem diversos estudos, né, Giane, sobre os alimentos, né? Tem de muitos anos, assim, eu tentei fazer um resumo de vários estudos, o que a gente tem de novo, né? E o que está repetindo sempre, né? Que, poxa, sempre é esses alimentos, né, que estão dando, que desencadeando a enxaqueca. Então, eu vou começar com as leguminosas, né? O que são leguminosas, né? O grupo do feijão, né? Então, antes de qualquer coisa também, eu quero te dizer, poxa, Nutri, né? Isso tu vai tirar de mim, que as pessoas perguntam. Gente, tudo que eu vou falar agora
é geral, tá? É um geral. O tratamento, ele é individual, planejado. O que é bom para uma, às vezes não é bom para outra pessoa, né? Assim como a fisioterapia, o pilates, tudo é um planejamento individual. A nutrição também é assim, certo? Então, eu vou falar do feijãozinho, então, né? O feijão, ele pode sim dar questões de enxaqueca, né? Eles têm ali os taninos, então o feijão ele pode dar alguma questão de enxaqueca. O feijão, o grão de bico, a lentilha, todo o grupo das leguminosas, né? Se viu que esses alimentos podem desencadear ou podem piorar as crises de enxaqueca. Então, quando vocês tiverem as crises, vocês vão observar o que vocês estão comendo, né? Vocês vão fazer um diário alimentar e vão anotar tudo que estão comendo. Boa noite, Simone. O pessoal está entrando ainda, chegando do trabalho. É, desde a segunda-feira a gente tem falado muito sobre isso. Se observar que realmente tem muita coisa que é igual para todo mundo, para a maioria das pessoas, mas tem também muita coisa que é bem individual. Então, eu tenho falado aqui em ajudar as pessoas a tratar a sua enxaqueca, porque tem coisas que é muito específica, né, de organismo para organismo, e a gente tem falado muito disso aí que você falou, manter anotações, ou, ou pelo menos prestar muita atenção ao que está acontecendo na sua vida, ao que você está comendo. Inclusive, tenho um parceiro meu aí, minha prima, ela, a Santos Personalizados, e a gente está desenvolvendo um diário, assim, um tamanhozinho menor para a galera poder levar no bolso ou na bolsa, com aqueles pontos que são bem importantes, né? Para a gente estar observando quando se fala em manter um registro para entender um pouco mais as suas crises. Que legal, que interessante, muito bacana, que legal. Então, E eu pensei nisso porque às vezes a gente fica meio perdido, né? E aí a gente anota coisas que não têm tanta relevância e acaba deixando passar pontos que são importantes. Então ele serve meio como um guiazinho. Mas vamos lá, exato, vamos falar mais da alimentação. certo. Então, esses alimentos podem trazer uma alteração química, né? De indivíduo para indivíduo, né? O feijão e o grupo do feijão, ele pode sim, né, para muitas pessoas trazerem essas questões, certo? Picles também, sabe os picles, as conservas, né? Então, conservas de pepino, né? Essas conservas também, né, se mostrou com questões de desencadear a enxaqueca também. Pessoas que utilizavam as conservas também aumentaram as crises de enxaqueca, certo? A pimenta, que até na outra live eu acho que nós falamos um pouco sobre a pimenta, se eu não me engano. Eu sempre falo Sim. porque ela tem a capsaína, que é uma substância muito interessante que ajuda a emagrecer, que ela é termogênica, ela altera a temperatura corporal. Agora que eu tô vendo a tua roupa aí, né? Esse calor maravilhoso aí do teste, e nós vamos para ver se a gente se aquece, né? E olha que nem tá tão, o sol não tá nem tão forte assim, mas é um calor sempre, né? É calor para a vida. Aí vocês utilizam bastante a pimenta, né, Giane? Sim, utilizamos muito. E você sabe que a pimenta, eu nunca fui de comer muita pimenta, nem pimentas muito fortes, mas aquela pimenta preta, a gente chama aqui de pimenta do rei. Gente, aquilo ali em tudo na minha comida. Carne, frango, ovo, acho que eu só não botava no arroz. E eu conseguia tolerar bem ela até 2018. Depois de 2018, minha tolerância para as pimentas em geral virou zero. E Eu aí vi a hoje tua falando sobre isso. é triste, gente. Para enxaqueca. Ah, é. Estou vivendo É, sem pimenta, gente. é complicado, né? O nordestino viver sem pimenta. Então, a pimenta, né? A pimenta
ela tem a cascaína que ela aumenta também a enxaqueca. Então, quem usa alimentos muito apimentados deve evitar, né? A pimenta é bem falada, né? Se fala bastante, eles já fizeram estudos, né, dessa substância em pessoas com propensão a ter enxaqueca. E notaram, essas pessoas tiveram mais crises bem fortes. Então, aí, tudo isso que eu estou falando é através de estudos, tá, pessoal? Estudos em pessoas mesmo, né? Estudos clínicos ali que desencadearam. A banana e o chocolate. Então, eu vi estudos, alguns estudos falando da banana bem, mas mais estudos falando que ela pode piorar, né? E a banana, ela é tão legal, ela libera serotonina. Então, eu acho que a gente tem que novamente fazer aquela questão individual, né? A banana vai me dar? Será? O que eu comi de diferente hoje? Então, usar o diário ali da Jeane, fazer as suas anotações, né? Para ver se vai ter relação ou não. O chocolate, muita gente sabe, né? O chocolate, ele tem relação com enxaqueca. O que a Sociedade Brasileira, né, de Cefaleia fala? Tem a Sociedade Brasileira de Cefaleia, né? O que eles falam? Sim. Que a gente deve ter equilíbrio, né? Que vocês têm que saber equilibrar. Nunca mais vou poder comer o chocolate? Não, né? Vai experimentar, vai ver se um pedacinho vai desencadear. Então, não é essa questão do banana nunca mais, não. É um equilíbrio. Tudo a gente vai equilibrar. A gente sabe que se comer muita banana pode piorar as crises, sim. Chocolate também. Tudo que tiver cafeína, né? A gente já vai falar, pode piorar essas crises, né? Massas. E agora aqui no Rio Grande do Sul a gente come bastante massa no inverno, pizza, né? Para esquentar. Quer dizer, come no verão também, né? Mas no inverno tem a desculpa, né? Ah, tá frio, vamos comer uma massinha, vamos comer uma pizza. No inverno tem desculpa, tem desculpa. Tem, Ah, desculpa, bastante. Então, a questão do fermento, né? Também tem alguns estudos falando do fermento dessas massas que podem desencadear também, né? Enxaqueca, tá? Carnes vermelhas também. E um alimento que nem é considerável alimento saudável, né? Salsicha. A salsicha, aquela substância que dá aquela coloração vermelha, aqueles nitritos, né? Então, esses conservantes, eles aumentam muito as crises de enxaqueca. se a gente for pensar nos embutidos, basicamente todos, né? Todos. Tanto por conta dos condimentos, pelos conservantes e alguns pigmentos, né? Tem uma palavra específica para isso, mas fugiu da mente agora. E, infelizmente, a gente tem que estar atento, porque, como você falou, nem é considerado saudável, mas penso que eu já gostava de um cachorro-quente. Ai, mas deixei de comer também, até porque quando você faz um cachorro-quente, aí você já bota um molho de tomate. Raramente você faz o seu, você já compra o negócio pronto, super processado. Aí já vai mais uns condimentos, um ketchup, uma maionese, e no fim você tem ali um monte de coisa que pode acabar sendo gatilho, né? Aí eu me abstenho dele por a maior parte do tempo. Não, mas se é para te ter qualidade, né, Diane? Se é para a pessoa ter. Só de tu lembrar da crise de enxaqueca, tu não vai querer ter aquele prazer momentâneo do cachorro quente, porque é uma crise tão ruim, né? É uma coisa tão ruim. Então tu vai querer, não vou comer, porque vai ser muito pior se eu for comer, né? Aqui estão perguntando do cacau, né? Em pó, se tem o mesmo efeito do chocolate, né? É aquela questão do depende, né? Provavelmente sim, porque o cacau ali, ele vai ter a substância, né?
ali que vai proporcionar a pressão ali na questão do química do teu cérebro. Então, é bom evitar ou fazer o teste. Provar um pouquinho, evitar todos esses alimentos que eu tô falando para testar. Se não deu, o cacau não vai te dar. Se deu, ó, é o cacau, é um alimento que vai me dar enxaqueca, eu vou parar com cacau em pó. Porque pensando em termos de princípios ativos, são quase os mesmos, né? O chocolate ali você vai ter um pouco mais de gordura, do leite, um pouco não, bastante mais de açúcar, mas os princípios básicos do cacau em pó você tem no cacau e no chocolate. Então é bom sempre observar. Hoje eu tolero um pouco de chocolate, mas aí tenho que estar sempre muito atenta à quantidade. Porque a questão é a cafeína, né? É a cafeína essa substância que pode desencadear, né? A crise, né? E sempre lembrando que é o excesso, porque daí tu comeu chocolate, aí depois à tarde tu tomou um cafezinho, aqui no Rio Grande do Sul o pessoal toma chimarrão, então é o excesso, não é aquele chocolate isolado, é todo o somatório do teu dia, né? Tu vai ter que fazer um recordatório alimentar de tudo que tu comeu no dia, então não é aquele quadradinho de chocolate que te deu aí, que é o excesso de cafeína. Né? Isso, a não ser que você seja hipersensível, né? Porque algumas pessoas, como por exemplo, o chá verde, eu não tolero quantidade nenhuma. Zero de chá verde na minha vida. Então, a não ser que você seja hipersensível a algum desses alimentos, vai ser aí, como a doutora Vanessa falou, somatório. Juntou tudo e deu ruim, como diz meu sobrinho. Giane, tem um chá verde que ele não tem cafeína. Até eu fiz uma live com o Emerson, acho que ele entrou aqui, da E-Pharma Manipulação, e tem agora essa novidade, né? Um chá verde que é retirado a cafeína. Então é bem interessante, assim, né? Já tem. Emerson, me dá um oi aí no direct que eu quero saber. Porque o chá verde é fantástico, né, gente? É bom para tanta coisa, aí eu não posso. Esse é do fitoterápico manipulado, né? E é tão interessante como prevenção de câncer, né? Como auxilia na questão de emagrecimento, obesidade. Tem vários estudos para muitas coisas, né? O chá verde. Então, imagina um chá verde que não vai ter a cafeína, que é a substância que pode, né, desencadear uma enxaqueca. A Fernanda botou aí um comentário, suco de laranja, ela também não tolera Ali, ó, é o Green Select. Eu nunca sei falar o nome. Anotado. Anotado, vai entrar para minha lista. Depois eu te passo o contato. É bem interessante esse sem a cafeína, né? Bem bacana. Sim, sim. Então, galera, mandem aí as perguntas de vocês, se vocês tiverem mais perguntas, mais dúvidas sobre alimentação. A gente sabe que uma alimentação saudável, ela é fundamental para tudo, né? Para tudo. A gente evita aí uma quantidade imensa de doenças se a gente tiver uma alimentação mais saudável, mais rica em vegetais, em leguminosas, né? E com menos alimentos processados. Mas para a gente que tem enxaqueca, a alimentação ela é ainda mais importante. Exato, exatamente. Queria te falar, voltar um pouquinho só no café, Jane, que neurologistas da Sociedade Brasileira de Cefaleia, eles falam que para a gente não restringir tudo da nossa alimentação, que a gente tem que viver também, né? Então, os especialistas falam que uma xicarazinha, duas de café por dia, para aquelas pessoas que ela pode até ajudar,
na questão. Tem pessoas que ficam com enxaqueca se não tomam o seu café, para te ver como é a situação, né? Então, a gente vai ter que Sim. estudar muito esse paciente, né? E fazer o somatório realmente dos seus excessos, né? Para a gente não extrapolar uma quantidade que vai desencadear a enxaqueca. Isso. E aí a gente tem que ir testando mesmo. Eu precisei ir testando o café, porque quando eu tirei 100% o café, eu tive dor de cabeça por conta da falta do café. Eu, É, e é uma coisa que a gente já está acostumado, né, gente? A gente toma desde criança, mas a gente precisa ir fazendo esse controle da quantidade. Como você falou, a gente precisa viver. Se a gente for tirar tudo que é gatilho para enxaqueca, a gente vai fazer fotossíntese. É, a gente vai viver de luz e água. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Porque até quando a gente fala de gatilho alimentar, a gente está falando de alimentos que, de uma forma geral, são alimentos saudáveis. Aí a doutora Vanessa falou do feijão, das leguminosas, da banana, do chá verde. São alimentos que são alimentos saudáveis, né? É bom, exato. mas não é bom, vamos por assim dizer, não é bom para todo mundo. No nosso caso, a gente precisa ter um equilíbrio no consumo desses alimentos, né? Então, Exatamente. mais algum que se destaca aí? Sim, o aspartame, né? O adoçante, né? Esse também, muitas pessoas, às vezes a gente vai na casa de alguém, a pessoa já tem aquele adoçantezinho ali, né? A pessoa às vezes nem é diabética e ela tem aquele costume, né? É uma marca famosa, aí não vou falar, mas sempre é aquela marca famosa. Todo mundo tem. Ela nem falar que se chama adoçante, ela acha que o nome daquilo ali é aquele nome ali da marca, de tão. Então, o adoçante, o aspartame, o adoçante que tem aspartame, né? O estévia, que é de uma planta esteviosídeo, né? Uma planta natural, não tem problema, né? Então, a gente sempre eu falo, né, Jane, para as pessoas lerem as embalagens, lerem os ingredientes, aquelas letrinhas pequenas, chatas de ler. Vamos virar o produto e vamos ler, né? Para a gente ver se tem a substância que vai me dar enxaqueca, que vai me dar problema. E essa substância é o aspartame. Então, evita tudo que tem aspartame, né? Evita comprar alimentos que tenham aspartame. Às vezes é um suco, refrigerante, que eu já vou falar daqui um pouco, né? Ah, eu não tomo refri normal, eu tomo refri zero. Zero, né? Zero saúde também, né? Porque não tem nada de saudável nesse refri zero. Eu acho, inclusive, o gosto terrível. A maioria dos refrigerantes zero, gente, tem um gosto horrível. Viciadas no refri zero. Viciadas, eu conheço várias. E você sabe que o aspartame, além de tudo, pelo menos no meu caso, ele me deixa com uma retenção de líquido, que é uma coisa surreal. É Sim, impressionante. Se eu tomo dois Kelma. dias, eu faço assim, ó, e fica lá o buraquinho. Uhum, uhum. É, eles Ele, incham bastante. Eu queria te falar também, Jane, de um estudo que saiu em 2010. Esse estudo ele selecionou, né, os principais gatilhos, né, que trazem a enxaqueca. Então, é diferente do que tudo que eu tô falando aqui, né? Que é o não comer, o jejum. O jejum, né? Jejum, né? Polêmico. polêmico, polêmico, muito polêmico. Fazer uma live só disso, assim, né? Mas, então, o jejum, né? O não comer traz uma enxaqueca terrível para quem tem a tendência a ter enxaqueca. Bebidas alcoólicas, né? Bebida alcoólica para mulher ainda é muito mais rápido assim dela ter enxaqueca, mesmo que ela tome pouca enxaqueca, que ela tome pouca bebida alcoólica, se ela tem a tendência a ter enxaqueca, vai dar mais, né?
enxaqueca mais forte. Chocolate, que eu já falei, e o café. Esse é um estudo de Olha, 2010. ó, Pode engraçado você falando, aí eu lembrei que hoje na caixinha do History tinha uma pergunta sobre isso. E aí perguntaram mesmo, será, é verdade que quem tem enxaqueca não pode beber? é verdade. Não é que não pode, pessoal. Ó, eu vou ser bem repetitiva nisso, né? Você vai testar, né? Você vai testar, você vai ficar um tempo sem beber e vai anotar. Se você teve enxaqueca igual, o que que você fez de diferente? Por exemplo, aqui, ó, a Edna tá perguntando azeite, eu usei azeite de oliva de diferente. Então pode ser, né? A princípio, Edna, o azeite de oliva não tem, nunca vi estudos relacionados desses todos que eu já li. A manteiga até tem, porque o laticínio, os leites e queijos processados, sim, né? A família do leite, os laticínios, tem estudos para as pessoas que têm, né, alguma coisa da gordura do leite. Não adianta usar coisa zero lactose, não é esse problema. A lactose é o açúcar do leite, não é isso, né? É alguma questão ali da proteína do leite. Eles ainda estão vendo essas questões de estudos e não é em todo mundo também. Então, se tu, não sei se tu tem a enxaqueca, né? Se tu quiser excluir a manteiga e fazer um teste, né? E ir anotando, depois tu traz para nós como é que foi a tua experiência, né? E é importante você falar sobre isso, Vanessa, sobre a questão da lactose, porque quando se fala em leite, todo mundo pensa só na lactose. Tomei leite, não me senti bem, é por causa da lactose, então eu vou comprar um leite zero lactose. E Verdade. aí, o leite não é só a lactose, né, gente? Não. Tem outras substâncias aí que Tem, tanto fazem bem quanto podem fazer mal. tem a proteína do leite também, né? E as pessoas confundem muito intolerância, né, com alergia, que é diferente, né? Mas como é um mercado que vende muito bem o zero lactose, tá vendendo muito bem, então tá muito na moda, a pessoa no automático já pega, né? De tanta propaganda e marketing que tem aí nesse meio, né? A pessoa tem que fazer um estudo se ela tem realmente intolerância à lactose. Também um estudo alimentar, né? A mesma coisa, fazer o teste. Ficar sem leite para verificar se ela vai ter aqueles desconfortos ou não. Aí é para outra live também, né? Porque esse assunto também é bem rico, é bem rico. Rende. Falar de leite rende. Rende, é polêmico, que nem jejum. O leite, eu não vou dizer que eu tirei, porque eu de vez em quando consumo algumas coisas com leite, mas eu reduzi muito o consumo porque eu percebi que não me fazia bem. Não era um gatilho para minha enxaqueca, mas me deixava com muitas gases, com aquela sensação de estufamento, às vezes me davam desarranjo intestinal. Então, eu tirei o leite. Hoje eu uso sempre o leite de soja, né? Aí o leite vai, sei lá, em um bolo, um biscoito, alguma coisa assim. Mas, no geral, eu não consumo leite, mas não pela enxaqueca. Uhum. Não pela enxaqueca, mas pelos outros sintomas que ele gera em mim, no meu caso, né? E aí é Sim. importante testar. É importante testar. Sim, e outra, eu queria voltar aqui a um ponto. Você falou que a gente falou do jejum. A gente sabe que para quem tem enxaqueca, acho que a palavra-chave é equilíbrio. E aí a minha pergunta é, isso aí eu nunca testei. Quem tem enxaqueca e quer fazer o jejum intermitente, tem uma margem de tempo ali que é recomendada ou também não tem estudos nessa área da alimentação? Como que é? Então, tô lendo, bem na hora eu fui ler do vinho aqui, a pessoa falando do vinho.
Bom, a questão do jejum intermitente, Jane, eu sinceramente eu não trabalho com jejum, não indico jejum por muitos motivos, por isso que é bem polêmico, né? Tranquilo, existem protocolos seguros, né, para utilizar, mas eu sou a favor do comer, né? Eu acho que um país que passa tanta fome, a gente tem que dar graças a Deus que tem alimento e tem outras maneiras de emagrecer, tem outras maneiras de desintoxicar o corpo. Então, realmente, eu nem procuro me informar muito, estudar muito essa área, porque eu não indico ela, não. Acho que falta mais respaldo científico nessa área para, né, para se aplicar. Sim. E eu não posso ficar muito tempo sem comer. Jejum, para mim, já é uma coisa que não funciona muito bem. E uma coisa que eu observo tanto em mim quanto em outras pessoas que eu acompanho que têm enxaqueca, é que se você ficar muito tempo sem comer, entra em uma crise de enxaqueca, mesmo que você coma, você não vai sair. Pode esperar ali esses 3 dias, esses 3 dias de sofrimento, porque mesmo que você coma, depois da crise já iniciada pela falta da alimentação, É. é sem retorno. O Então ideal é melhor evitar, né? é melhor comer, né? Porque quando tu está na crise, realmente tu não consegue comer nada. Muita gente acaba até com crises de vômito, né? Não consegue se alimentar. Então, não se deve realmente fazer jejum. Quem tem enxaqueca mais do que nunca, não se deve. Só se for fazer um exame, né? Daí, sim, outras coisas. Aí vamos falar sobre o vinho. Ela perguntou aqui, vinho doce ou seco? Qual não tomar para quem sofre de enxaqueca? Você Então, conta, eu conto. Edna, o que eu posso te falar? Eu vou te falar tudo de acordo com os estudos científicos que foram realizados, tá? Os estudos científicos mostraram que eles falam em bebida alcoólica, então tudo que tem álcool, né? Seja vinho, seja cerveja, vinho doce, vinho seco, não importa, né? Então, nenhum deles é interessante tomar quem sofre de enxaqueca, segundo os estudos científicos. O que a gente pode. Tá, Nutri, mas eu quero tomar um vinhozinho, eu gosto tanto, será que realmente vai me dar? Eu já cortei tanta coisa da minha vida, tantos alimentos. Então, o que eu te aconselho? Tu olhar os ingredientes do vinho. Ó, amo vinho, ó, adivinhei que a Edna ama vinho. Edna, tá. Então faz o seguinte, Edna, olha os ingredientes atrás da embalagem do vinho. Olha lá, procura um que seja mais natural, que não tenha conservantes. Ah, esses dias eu comprei um tão bom que não tinha conservante, aqui da Serra Gaúcha, super bom. Então sempre procura comprar algo que seja mais natural, assim, porque é esse conservante que vai te desencadear as crises de enxaqueca, né? Tanto faz, ser É, doce, seco. Claro que o açúcar pode também, né? Mas vai que tu nem seja uma pessoa muito do doce, mas aquele dia tu quis um vinho, né, mais doce, né? De repente não vai te dar problema, tem que estudar essa questão. eu vi alguns estudos também, na verdade, meu cunhado que me trouxe, porque nós somos uma família de gente com enxaqueca. Ah, Em toda ponta tem um. acreditar, né? É, e aí, o meu cunhado, ele resolveu estudar sobre o vinho, porque ele também era igual a Edna, ele ama vinho, mas ele não conseguia tomar. E ele me mandou alguns artigos, só que, gente, isso tem tanto tempo que eu nem me lembro mais. Mas existem alguns tipos de uva que tem uma substância específica, que ela é um gatilho fortíssimo para enxaqueca. Inclusive já tem vários estudos, como eu te falei. Eu anotei aqui, ó, para depois fazer um post sobre isso, porque eu não consigo me lembrar agora qual que é a substância. Uhum. E os vinhos tintos, principalmente. Então,
vinho branco não tem tanto essa substância. Não, é Mas um os 25, eu não me lembro, gente. Eu anotei aqui, ó. Eu vou procurar. tá, não Vou vou procurar e a gente vai fazer um post nós duas juntas sobre isso. bem interessante. Eu fiz o meu trabalho de conclusão sobre o resveratrol, né, da fitoterapia. Eu te falei na última live. E Ai, que massa. o resveratrol é muito benéfico, né, para a saúde. Mas vamos ver qual a substância que é para ver qual que é Sim. aí para a Edna poder tomar o seu. Eu também amava, eu digo amava porque tem tanto tempo que eu não tomo vinho tinto, Uhum, justamente por causa disso. Também ainda não achei nenhum que eu consiga tolerar bem. uhum. Meu cunhado já achou duas marcas que ele consegue tolerar bem, que tem uma quantidade menor dessa substância. E aí hoje, assim, se eu quiser tomar um vinho, eu tomo o vinho branco. Uhum. Pouco também, né? Porque se tomar muito, a gente já sabe que quem tem enxaqueca precisa ter equilíbrio, né? Exatamente. Equilíbrio. E assim, a tua família também tem tias, pais, bem hereditário. Tia, tias, primos, até Hum, meu cunhado, coitado, que nem é parente de sangue, mas veio com enxaqueca também. Eu digo, gente, não é possível. Mas eu tenho tias, tenho primos, tenho primas, tenho puxa, uma galera boa aí na família. ela é uma doença crônica hereditária, né? O nome já diz. E aí a gente não tem como fugir. Algumas pessoas vão ter uma crise na vida, outras terão várias, mas por ser genética, se você tem alguém na família que tem enxaqueca, a sua chance de ter enxaqueca também são bem altas. Então, exatamente. Ela, Aí ela quer saber sim, não consegue tomar vinho sem pensar na enxaqueca. Oh, meu Deus! E aí já tem uma enxaqueca por medo e ansiedade, né, gente? A pessoa tomou o vinho, já pensou, já com medo de ter enxaqueca. A gente até falou um pouquinho disso ontem com a doutora Cecília, que é psicóloga. E aí o medo já gera uma ansiedade que vai acabar tendo a crise. E aí, às vezes, a crise não é nem por causa do que comeu. É, uhum, é o a pessoa. tudo que vem. Ah, quem é essa Raquel? Fez um comentário aí. A minha filha tem 11 anos, tem enxaqueca, o pai dela tem, puxou dele, é. Infelizmente, essas heranças, gente. É, Meu Deus, alguém não podia me deixar uma outra coisa assim, aquela dificuldade de engordar, né? Uma coisa assim, aquela pele que você chega nos 60 não tem rugas, não podia ser uma herança assim, gente. Tinha que ser enxaqueca. sim. Uma pena que Mas, não dá para devolver. É uma herança que não dá para devolver essa daí. mas aí a gente pode fazer esse estudo dos alimentos que eu li, tá? E a gente vai evitando esses alimentos e vai vendo que as crises vão amenizando, né? Porque é estudo científico, gente. Então, estudos que tem também outra substância que é o glutamato monossódico, né? Glutamato monossódico, ele é um tipo de conservante, né? Que tem nos salgadinhos, tem algumas bolachas. Aí também vocês devem ter o pãozinho, aquele pão de alho para fazer no churrasco, vocês fazem também? Então, não é o pão que vocês fizeram em casa, o O pão pão de alho industrializado. que a gente assa, aquele ali mesmo. Até porque eu Tá. nem sei fazer o pão de alho. Então, você compra pronto. Menina, E é só come um cortar o pedacinho, É só come um colocar o alho. pedacinho assim, senão morre, né? No outro dia. Então, esses pães, né, tem que ler atrás. Tá escrito glutamato monossódico, esse nome xaropinho aí, glutamato monossódico. Essa substância também atrapalha a questão de enxaqueca, um conservante aí que deixa o alimento bem gostoso e tal, né? Então, não é todo pão industrializado que tem. Já vou te alegrando, né?
Tem algumas marcas que não tem. Então, a gente tem que ir com tempo pro mercado, gente. Vão assim, ó, bem zen. Não vão aquela coisa de correria, de tem que ir no mercado e um monte de lugar. Vai num dia, num horário que tu tá tranquilo, para te analisar as embalagens, né? E aí vocês vão escolher os melhores alimentos que não vão te dar enxaqueca. Certo. Olhar aí os componentes de cada alimento. Precisa de tempo mesmo, e é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer. Mas sabe que tem até um aplicativo, gente? Eu não lembro o nome. Tem uma amiga minha que usa. Acho que é Tem, Desrotulando, né? desrotulando, tenho desrotulando, mas sabe que eu não sei se é porque eu sou nutricionista, eu gosto de ler mesmo, eu sou das antigas. Porque você é nutricionista. Eu gosto de ver, não, deixa eu ver se é verdade. É porque você é nutricionista, viu? A população de gente que gosta de ler rótulo de alimento é bem pequena. Manda aí pra gente. A galera que tá aí online, me respondam. Vocês gostam de ler rótulo de alimento no mercado? Boa pergunta para enquete, né? Eu particularmente não gosto, leio mais por obrigação, quando é alguma coisa assim, sei lá, uma marca que eu não conheço, ou algum produto que eu não costumo comprar, mas não é a minha praia, não. O que tem que lembrar, né, Giane? Tu tem que lembrar o que tu tá colocando para dentro de ti, né? A gente pode colocar saúde ou a gente pode colocar doença, né? Por exemplo, esse glutamato monossódico em excesso, ele é cancerígeno também. Maioria dos conservantes, né? Nitrito, nitrato, glutamato monossódico, né? Por isso que a gente diz para evitar salsicha, esse tipo de alimento, né? Não comer em excesso. Olha, a Camille gosta de ler. Parabéns, Camille. Parabéns, Camille. Quando eu crescer, quero ser igual a vocês. Tem que ter muita paciência mesmo, né, Giane, para parar um pouquinho e ler. Mas pensa que aquilo ali tu tá vendo se tu tá colocando saúde ou doença para dentro de ti. Se tu vir com esse propósito, tu vai conseguir ter mais paciência, tranquilidade para ler aquelas letrinhas pequenininhas ali. Tu vai ver como é até divertido. Te juro. Vou botar isso, vou manter isso em mente quando eu for pro mercado. Isso. Eu tenho notícias boas também, Giane, mas vou deixar tu falar primeiro. Não, eu ia te perguntar qual a notícia boa mesmo. Porque, assim, a alimentação, as plantas, as ervas, eu acredito que dá para curar quase tudo. Então, se tem alimentações que são gatilho para enxaqueca, também tem alimentos que ajudam a gente a prevenir as crises. Exatamente. Era essa notícia boa que você ia dar? Exato, olha, tu adivinhou o que eu ia falar. Sintonia. Claro, primeiro a gente fala as coisas ruins, para depois a boa, né? Geralmente é assim. Notícia primeiro a ruim, depois a boa. Então, olha só, gente, para a gente ficar feliz, né? Tem algumas substâncias que foram estudadas e aplicadas em pacientes que têm enxaqueca crônica e tiveram melhora das crises, né? Tem pessoas até que se curaram das crises, tá? Então, eu vou ler aqui o nomezinho delas. Vitamina B2, né? As pessoas ingeriram a vitamina B2, né? E melhoraram porque ela aumenta a energia lá na mitocôndria da célula, né? Então, vamos falar mais português aqui para todo mundo saber essa parte, né? Que traduzir a parte bioquímica para a parte de alimentos. Os alimentos, né, que tem a B2 são a couve, o brócolis, o repolho. São alimentos fáceis, né, de acesso, né, da gente conseguir. Então, vocês que têm enxaqueca, comam esses alimentos, né? O espinafre, né, repolho, esses alimentos dessa coloração verde, eles têm a vitamina B2, que é a riboflavina, né? Aumentando ali a energia da tua mitocôndria da tua célula. Então, para o cérebro é muito bom, né, esse trabalho dessa B2.
A coenzima Q10. O que é isso? É uma substância também que aumenta também a energia, melhora a tua mitocôndria ali, né? A mitocôndria é aquela parte de energia, né? Então, onde é que tem a Q10? A gente tem nas nozes, nas frutas, né? Nozes tem também o selênio, que é muito importante. É uma proteína vegetal, né? O amendoim também tem a vitamina Q10, peixes, carnes, o queijo tofu também tem aquele queijinho de soja, né? Entre outros alimentos também. Magnésio. Tem mulheres que têm, nós todas, Importantíssimo. aliás, né? Quando a gente está para menstruar, cai o nosso magnésio, né? Cai essa substância do nosso. A gente tem uma necessidade de comer o quê? Doces. Doce, Doces. Muitos chocolate. doces. Oh, Jesus. Gosto nem de me lembrar. A gente não tem culpa, guri. Meninas, não temos culpa. Aí, ó, curte aí as mulheres que gostaram de saber quando você tá em TPM, a vontade de comer doce não é culpa sua, entendeu? Aí você já usa como desculpa, você diz assim, gente, é o meu magnésio. Então, eu não tenho como lutar contra a natureza. Porque a gente come e depois a gente fica se culpando porque a gente comeu. É, E aí a gente pensa em tanta coisa. Se for um chocolate, uma coisa assim, você já fica com medo de ter enxaqueca. Você come, mas você fica com medo. Quem não tem o problema da enxaqueca come e depois fica reclamando porque vai engordar. Então, assim, comam tranquilas, viu? A culpa é do magnésio. pessoal, Vai virar meu bordão. ela aí tem uma vírgula aí, tem um porém. Os alimentos, a Nutri não falou que eu dou. Quais os alimentos que tem o magnésio, além dos chocolates e alguns doces, né? A fruta que mais tem magnésio é o abacate. O abacate, ele tem bastante magnésio. Nozes também, de novo, falando das oleaginosas. As amêndoas, né? Os peixes mais gordurosos, os peixes mais gordos também têm bastante magnésio. A semente de abóbora, né? Então, é legal a gente comer esse tipo de alimento. Se for em um médico, né, ele pode, de repente, suplementar. Ele vai ver a dosagem que vocês precisam dessas vitaminas que eu falei. Então, por favor, não saiam comprando na farmácia coisas que vocês não sabem se para vocês não vai ser tóxico, se vocês já têm a quantidade necessária, né? A gente não deve comprar coisas que a gente viu na internet sem saber se para mim serve, né? Então vamos analisar com calma, né, racionalmente essa questão. E Que é eu o que tenho a uma. gente já, é o que a gente já falou aqui, inclusive você já falou. Às vezes é saudável, mas nem tudo que é saudável, no geral, é saudável para mim. Então a gente precisa fazer aquele check-up anual que vê os níveis de tudo, de vitaminas, de minerais e tudo, para a gente saber o que a gente precisa suplementar e o que já está em uma quantidade bacana. Até porque tem algumas vitaminas e minerais, né? Você que é nutricionista pode falar com mais propriedade do que eu, que se a gente tiver em excesso, ela pode acabar gerando algum problema, alguns sintomas, alguns desconfortos, né? A gente intoxica o corpo, né? Se a gente não tem necessidade, vai suplementar, a gente vai intoxicar, vai, né? Vai ter uma intoxicação aí. E aí vai ter outros problemas, vai ter mais dor de cabeça, mais enxaqueca, né? Vai ter que fazer um processo de desintoxicação e é bem perigoso para o nosso organismo, para o fígado, para os rins, né? Então a gente só vai comprar aquilo que foi prescrito individualmente por um profissional, por um médico, né? Direitinho. Antes de responder a pergunta da Edna, eu tenho uma receita antes que acabe o nosso tempo, gente. Eu tenho uma Sim, receita, peguem aí papel e caneta, uma receita eu para já enxaqueca. peguei aqui.
A receitinha para enxaqueca, então, a gente vai utilizar 2 centímetros de gengibre. Gengibre, ele é poderoso para muitas coisas, gente. Vários estudos, tá? Com 400 ml de água de coco. Vai pegar 400 ml de um copo, né? 400 ml de água de coco. Vai colocar 2 pedacinhos de gengibre, tá? Pode ser esmagadinho. E vai deixar ali por 3 horas. E vai tomar pequenos copos, de 2 a 3 copos por dia. Então, os estudos viram que essas substâncias juntas, o gengibre, a água de coco, esse casamento, ajuda a prevenir crises de dor de cabeça, crises de enxaqueca. Então, experimentem e me falem. E quando já tive uma paciente, mais de uma até, que estava com a crise e fez o uso e melhorou, me mandou o relato que melhorou. Até coloquei no Instagram ano passado. Ela melhorou da crise. Deixa eu te dizer uma coisa aqui super interessante. Eu uso o gengibre muito como analgésico. Eu uso a água de coco sempre porque ela faz muito bem para quem tem enxaqueca. E eu já fiz essa receitinha. Que legal! Já fiz várias vezes, assim, quando eu vejo assim, tô entrando em uma crise, eu digo, peraí, vai ser gengibre com água de coco hoje. E aí dá uma É excelente, é excelente, excelente. Eu já interrompi muitas crises. A gente falou até disso, da importância de você reconhecer o início de uma crise. Então, como eu já sei quando que a coisa está começando a desandar, aí eu já faço alguma coisa ali, alguma receita natural. Eu tenho 2 anos sem tomar remédio nenhum para enxaqueca. Para outras coisas também, acho que remédios, acho que tem. Para outras coisas deve ter 1 ano mais ou menos, mas para enxaqueca já tem 2 anos que eu não tomo remédio. E essa receitinha que você falou da água de coco com gengibre, sempre que eu tenho água de coco em casa eu uso bastante. Que maravilha! Ótimo, ótimo! Que maravilha! Então, isso todo mundo já sabe que funciona, viu? É só fazer e contar pra gente depois. Muito bom. Isso, pessoal, contem exatamente. Minha paciente ano passado relatou que ela estava com a crise e tomou durante o dia. E eu fiquei muito feliz que ela melhorou. Edna, eu queria te falar que a couve e o repolho, ele é bem tranquilo de comer, sabe? Não tem muitas calorias, não é tão. Tem calorias, mas não é tanto. E que essa quantidade teria que realmente analisar de indivíduo para indivíduo. Eu teria que te conhecer, saber todo o teu repertório, teus objetivos, para ver a quantidade que tu pode comer durante a semana. Mas não é uma coisa restrita que nem um doce, né? Que nem outras coisas que a gente restringiria. Então, pode ficar tranquilo e comer a couve e repolho à vontade. Isso eu ia te perguntar aqui, para dar uma esclarecida, que eu acho que a galera ficou um pouquinho confusa. Quando você fala de ter muito de um nutriente e acabar tendo intoxicação, você está falando da utilização da suplementação. Exato. E não da alimentação natural ali dos vegetais, né? Isso, exatamente, porque lá está concentrado lá a vitamina C, está concentrada a B2, né? Então, vamos marcar, Edna. Pode me chamar ali no meu Instagram ou no WhatsApp, o Nutri Saúde Vanessa Martins, e vamos agendar essa consulta. Vai ficar lá, o IG da Vanessa vai estar lá, gente, marcado lá no vídeo. Vou deixar essa live salva e aí eu vou deixar marcada lá para vocês irem lá, conhecer o IG dela, marcar a sua consulta e tal. Mas aí eu acho que isso aí que foi a dúvida que Edna, outras pessoas podem ter ficado também. Essa intoxicação pelo excesso de algum nutriente, de algum mineral, a gente pode ter quando a gente faz uma suplementação que é ali concentrada, né? Às vezes já vem um comprimidozinho, vem com a quantidade que você precisa
a quantidade diária, mas aí se você já está em um nível, né, bem elevado, pode acontecer. Mas dificilmente isso vai acontecer você comendo ali o repolho, né? Que a quantidade é bem menor. Exato, não está concentrado, né? A quantidade ali, ela não está concentrada daquela substância, né? Ela tá. Agora, quando a gente compra a vitamina manipulada, ela tá concentrada, né? E aí é bem maior, é uma quantidade maior que está concentrada, né? Então, essa quantidade só o médico pode te indicar. Que aí depende de você fazer antes um exame para ver como que estão suas taxas, né? Exatamente, né? Isso, exatamente. Sempre a gente faz exame antes, não sai suplementando sem haver necessidade, né? Se eu como a laranja todo dia, né? Se eu me alimento bem, por que que lá na farmácia me oferece a vitamina C? Eu quero, vou comprar, né? Porque tá todo mundo comprando, né, gente? Será que precisa? Vamos analisar. Eu como laranja, eu tomo suco de limão, né? Outra Exatamente. Boa noite, Jeane. Outra Jeane ali, ó. Tadinha. Minha xará. Boa noite, seja bem-vinda. Então é isso. Eu acho que a gente precisa ter esse foco mesmo. Eu tenho falado muito sobre enxaqueca porque é a história da minha vida e eu fiz um post sobre enxaqueca, na verdade um post não, um history que eu fiz e gente, eu recebi muitas perguntas, muito contato. E eu percebi que tem muita gente com enxaqueca, isso eu já sabia que tem, né? Mas muita gente querendo fazer um tratamento mais natural. E a gente sabe que a enxaqueca, a gente usa medicações muito fortes, que têm efeitos colaterais, tanto a curto quanto a longo prazo. E eu percebi que tem muita gente querendo fazer esse tratamento da enxaqueca de uma forma mais natural, que é o que eu já venho fazendo. Eu venho tratando a minha enxaqueca de uma forma mais natural, aí voltado não só para a alimentação. Não vou dizer que eu sou a pessoa mais saudável do mundo, se eu disser isso é mentira, como muita besteira. Inclusive, estou acima do peso. Vamos resolver isso. Mas tem muita coisa que eu já troquei, que eu já substituí, muita coisa que eu já tirei da minha alimentação. Muita coisa que eu incluí também por conta da necessidade dessas substâncias aí, essas vitaminas, esses minerais que você falou, a B2, o Q10, o magnésio. Então, tem muita coisa que eu incluí na minha rotina alimentar por conta dessa necessidade. Alongamentos e exercícios respiratórios para a gente dar uma controlada na parte emocional. Uso muito chá, muito fitoterápico para não ter que tomar remédios. E assim, tanto a intensidade das minhas crises diminuíram, quanto a frequência. Há anos atrás, gente, eu tinha enxaqueca quase todo dia. E agora eu tenho enxaqueca a cada, sei lá, 3 meses, se eu tiver muito ansiosa ou alguma coisa assim. Então, eu consegui controlar a frequência, diminuir a frequência, diminuir a intensidade das minhas crises e tratar as minhas crises de uma forma natural. E para isso, a alimentação, a parte nutricional é super importante. Por isso, eu te convidei para a gente bater esse papo, falar um pouquinho sobre a enxaqueca. Eu acho que tem muita gente querendo tratar a enxaqueca de uma forma mais natural. Oi, chegou alguém aí. Quem foi? Pablo, seja bem-vindo. Boa noite. Apesar de que a gente já está no finalzinho, né? Você perdeu a melhor parte, Pablo. Então é isso, gente. A live, como eu falei para vocês, quem chegou aí mais no finalzinho, a live ela vai ficar gravada. Se eu conseguir te mandar, Vanessa, eu não vou te prometer, porque eu tive dificuldade para enviar. Acho que fica um vídeo grande, né? E aí fica difícil de enviar. Eu tentei enviar por link para a Cecília ontem. Não sei se ela conseguiu baixar. Mas aí eu vou ver se consigo te mandar o vídeo para você deixar lá salvo também. O IG da Vanessa vai ficar gravado, vai ficar marcado lá.
nos vídeos. Para quem não assistiu, só chegou agora no finalzinho, quiser assistir a live toda, ou quem quiser assistir novamente, vai ficar lá no feed para vocês assistirem. A Vanessa vai ficar marcada para vocês que quiserem ir lá conferir o perfil dela. Eu gosto muito do perfil da Vanessa. Acho que ela trata a alimentação de uma maneira muito leve e não tem nada difícil de achar, porque às vezes a gente deixa de fazer um acompanhamento nutricional, deixa de fazer uma dieta, porque são coisas que é difícil da gente achar. E eu vejo muito as coisas muito acessíveis assim no perfil da Vanessa. Quem quiser marcar a consulta, lá também, é só olhar. Tá? E aí eu queria que vocês comentem lá no post do vídeo se vocês gostaram da live, se trouxe alguma informação nova para vocês, se ajudou vocês de alguma forma, tá? Comenta lá para a gente saber como é que foi esse retorno para vocês. Tá bom? Certo, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Obrigada, Giane, por esse assunto bem interessante da gente abordar sobre a enxaqueca, sobre os alimentos, né? Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui contigo. Igualmente, a gente se vê em outros projetos. Certamente. Tchau, tchau, galera. Boa noite. Obrigada a todos pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau.